Os Rejeitados, um dos filmes mais premiados nos Estados Unidos em 2023, finalmente chega ao Brasil nessa semana que eu publico esse vídeo aqui. É um dos mais premiados, por quê? Porque o filme é muito bom. O filme é dirigido pelo Alexander Payne, ele que lá em 99 surgiu, né, para o cinema e estrelato e tudo mais, né, premiações com o filme Eleição, com a Reese Witherspoon. Desde então, quase todos os filmes dele são sempre filmes muito indicados, muito premiados, inclusive no Oscar, e esse é um dos filmes que também deve estar presente no Oscar. A maioria dos filmes dele, ele também é roteirista e também, além de roteirista e diretor, produtor também. Há 10 anos, 2013, o Nebraska, que também foi um filme bem premiado, indicado a muitas coisas, ele foi apenas diretor, apenas entre aspas, né? Ele não escreveu nem produziu. E isso se repete aqui. Não sei se é coincidência ou não, mas esse provavelmente é o melhor filme dele. Pelo menos é o meu favorito dele, certamente. O filme conta a história, se passa num colégio lá nos Estados Unidos, daqueles internatos, né, de meninos, e se passa nos anos 70, no começo dos anos 70, final dos anos 60, naquele cenário, enfim, que rende muita coisa material, né, para filme e ficção, evolução cultural e tudo mais. E uma escola dessas de internato em que alguns dos alunos acabam não voltando para casa. E é engraçado que isso, eu sempre, primeira vez que eu acho que me dei conta disso, que eu vi isso assim, em Harry Potter, né, que tem a coisa, né, do pessoal que não tem para onde voltar, acaba lá passando Natal e Ano Novo na escola, né, a tristeza e tal. E isso se repete aqui. Alguns alunos que as famílias, né, por algum motivo, e na maioria deles relapso, né, são filhos que são meio que descartados e jogados lá na escola, tem que ficar na escola. E um professor, alguém tem que ser responsável por eles nesse período de férias de final de ano. O Paul Giamatti interpreta um desses professores que não é nem um pouco querido nem por alunos, nem pelos diretores, nem pelos colegas professores, e acabam armando lá para ele ser sacanagem, né? Para ele ser o professor que vai ficar com esses alunos, na maioria encrenqueiros até, nesse período. E o filme visualmente muito agradável, se ele não tem muitos floreios, não chama tanto a atenção a princípio. Quer dizer, no começo do filme tem algo ali de tentar remeter aos filmes do ano em que se passa o filme, né? Ali dos anos 70. Então o logo da Universal, por exemplo, é o logo antigo dos anos 70, do começo dos anos 70, e a gente tem os créditos seguindo a mesma linha, com mais nomes creditados e no início do filme, e vai dando aquele clima para essa história que a gente vai ver. Eu gostei muito que o filme leva um bom tempo apresentando aquele universo, apresentando aquela escola, apresentando os personagens, até que a história de fato comece, né, e a gente tem a trama para valer começando. Ele leva o seu tempo até isso acontecer. E eu gosto muito quando isso acontece, geralmente, né, em bons filmes, pelo menos, né, e esse feito por bons diretores, como é o caso do Alexander Payne. É muito gostoso você ser apresentado naquele universo, ser apresentado naqueles personagens, e aí quando a história de fato, sobre o que o filme de fato vai falar, não que ele já não toque isso desde o começo, ele tá lá, o tema tá presente o tempo todo, desde o começo. Mas quando de fato a história, a trama em si começa, a gente já conhece aqueles personagens, a gente já conhece aquele universo, a gente já está envolvido logo de cara. E isso é muito bom, eu acho que funciona, é uma boa técnica narrativa. E isso acontece aqui. Então a gente já conhece aquele professor, sem dúvida nenhuma, que é o protagonista do filme, né, interpretado pelo Paul Giamatti. Ele tá incrível, ele tá muito bom no filme. Ele fez Sideways também com o Alexander Payne, outro trabalho muito bom dele como ator, e acho que aqui ele tá ótimo, assim, como esse professor, e não é uma coisa assim, desde o começo é tridimensional. Todos os personagens que aparecem no filme são bem trabalhados e construídos, e mesmo que apareçam pouco tempo, eles têm algo ali, tem uma construção, a gente consegue entender eles. É mais do que muitos filmes, personagens que são bem grandes não tem. E aqui até os personagens pequenininhos têm um arco ali, tem algo interessante a respeito deles. Isso é muito legal. O elenco tá todo muito bom, e a trinca principal, né? O Paul Giamatti é o protagonista, mas a gente também tem um novo talento, né? Dominique Sessa, que é um dos alunos, é o aluno principal, que vai ter o conflito principal ali com o professor. Ele é bacana de ver, porque ele tá muito bem no filme, e foi uma descoberta pro filme, né? Ele até tá estudando atuação, mas eles fizeram audições para atores, né, daquela idade, lá no Colégio Real em que eles filmaram o filme, e ele foi um dos escolhidos, ele foi escolhido para fazer o filme, ia ser o primeiro filme dele, então promete bastante aí pelo que ele apresentou nesse filme. E tem também a personagem que é a cozinheira, que é a outra que fica lá na escola no período das férias de final de ano. Ela tem uma história meio trágica, acabou de perder o filho dela, que estudava lá pelo fato dela trabalhar na escola.
pelo período, né? Você já imagina que se passa durante a Guerra do Vietnã, o filho dela morreu na Guerra do Vietnã. Então tem essa história dela também que é bem emocionante, e a atriz, a Divine, interpreta muito bem. Ela acabou de ganhar, tá ganhando alguns prêmios, tá sendo indicada a várias coisas, ganhou o Globo de Ouro, e acho que é uma forte candidata também no Oscar, né? Ela tá muito bem, e é um filme que é uma dramédia. Ele tem os momentos, né, de tocar a gente, de emocionar, mas você ri o tempo todo. É muito engraçado, os atores têm um timing cômico excelente, os diálogos, as falas. É um filme muito engraçado, não se sinta acanhado de assistir no cinema e dá muita risada. Eu senti até que na sessão que eu tava, o pessoal não tava rindo tanto. Meu grande amigo, um abraço, Canha, tava rindo demais e ele tava com razão. O filme é muito engraçado, pode rir, é uma comédia de fato, né? Você vê até o discurso de agradecimento em algumas premiações do Paul Giamatti, uma figura carismática, engraçada. Então, tudo bem, né? A vida é isso, né? É comédia, a gente ri até quando tá acontecendo uma tragédia, é do ser humano. Eu gostei bastante. E tem um detalhe que é um filme de final de ano. É um filme de Natal. E eu, particularmente, vou incluir na minha lista de filmes de Natal a partir de agora, porque é um bom filme de Natal. Gostei bastante, tá justificado esse buzz todo, né? Essas indicações que tá recebendo. E para quem tá assistindo isso em 2024, antes do Oscar, prestem atenção que é um filme que vai receber algumas indicações e ele tem boas chances em algumas das categorias. Não vou ficar surpreso se ele levar alguma estatueta. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência. Se você não segue aqui, siga para receber mais conteúdos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.